Tissá Aya Cucamíria Cancan. Boa noite a todos, eu sou a Aya Cucamíria, eu sou do povo Cucama Cucamíria do Alto Solimões, aqui no Amazonas, fica entre Brasil, Colômbia e Peru, bem lá na Tríplice Fronteira. Minha aldeia, por motivo de segurança, como eu já tinha falado com o povo, eu não posso falar muito sobre isso, por uma questão de segurança mesmo. Eu e minha mãe somos líderes indígenas que temos uma certa perseguição, né, e por, né, preservar a segurança do meu povo, algumas coisas poderei falar. Então, a gente fica entre o Rio Juruá e o Rio Amazonas, né, somos também uma aldeia matriarcal, a minha mãe é a atual cacica, né, eu sou magé por linhagem, porque minha mãe também nasceu como magé, minha bisavó, minha avó e assim por diante. Então, a magé continua sendo de linhagem matriarcal, né? Temos o Conselho das Anciãs dentro da aldeia, que é composto pelas mulheres mais velhas, né? Há mais de seus cin- cin- 50 anos, 50 anos para cima. Então, assim, é um conselho que é muito reverenciado pelo seu saber, pelo seu tempo de vida, pelo seu propósito dentro da aldeia, pelo seu tempo de apoio e de colaboração também para com o povo. Nós também temos os nossos homens que não, eles têm essa questão do não estar na gerência, né? Porque a gente entende uma coisa, pessoal. A natureza, ela ensina muito, né? E se vocês forem ver, as grandes comunidades dentro da própria natureza é matriarcal, né? Todos os grupos pequenos, eles podem ter ou não um macho, mas os grandes grupos sempre têm uma fêmea, como a formiga, como a abelha e etc. Né? Então, o matriarcado, ele segue a natureza, e nós somos os filhos da natureza, né? Então, a gente segue também esse dito. E a gente, como magé, eu venho de uma linhagem e de uma geração também que eu não pude escolher. A gente não tem como escolher ser nada a não ser guerrear, a não ser aprender a sobreviver, a não ser aprender a defender, a não ser aprender a lutar, né? Eu sou uma magé, eu nasci para curar, mas ainda assim estou lutando, né? E isso é a realidade de muitas pessoas indígenas até hoje. Eu tenho trabalhado muito exaustivamente, porque quando a gente fala de realidade do Amazonas em si, a gente tem que entender que o Amazonas é um estado muito grande. E você divide ele em Baixo Rio Negro e o Alto Solimões. E no Alto Solimões, a gente, principalmente ali onde eu moro, a gente tem grandes complicações, como grupos rebeldes, facções, pirataria, mercado negro, entre outras coisas. Então, assim, é um lugar onde muita gente até fala que é terra de ninguém, por essas guerras, né, que na sua maioria não são divulgadas. A gente tem uma grande complicação com respeito aos nossos territórios, às invasões, principalmente de garimpeiros, madeireiros, que sempre foram a nossa doença, por assim dizer, entre outras coisas. E esse cerco ele tem se fechado cada dia mais, né? E agora com a mídia e tudo mais, a gente está tentando muito a luta, a gente tem algumas conversas com o FUNAI, Polícia Federal e etc., mas ainda assim é muito complicado, porque o Amazonas, como eu falei, é muito grande, e infelizmente a sinal de internet e outras coisas, eles não entram em certos aspectos, em alguns territórios, pelo menos o nosso é muito difícil, porque ainda tem muita árvore. Que como Magé eu tenho o dever e a, a missão, né, com a medicina tradicional indígena, né, que é a verdadeira medicina tradicional brasileira. E a minha luta é muito sobre o que lugar a gente realmente merece nesse contexto hoje, sabe? Porque a medicina tradicional, ela não é uma medicina para apoiar, de apoio. Ela não é uma medicina complementar. Ela é uma medicina efetiva, sabe? A gente cura realmente doenças, a gente cura câncer,
entre outras coisas. Então, se uma medicina ela cura 100% algo, do começo ao fim, então ela é efetiva, né? E ela merece seu lugar, né? Minha luta hoje é... Eu tenho vários amigos, companheiros, parentes, né, de outras etnias que estão em várias causas, várias lutas, várias frentes, apoio quando eu posso, mas eu, Ayá, particularmente, estou nessa luta com a medicina indígena, para que a gente tenha uma cadeira, uma faculdade de medicina tradicional no Brasil, porque a gente tem, sim, saber para isso, a gente tem, sim, bases para isso, a gente tem, sim, uma flora, uma fauna que nos ajuda a ter essa legitimidade, legitimidade, né, essa palavra, legitimidade, né, e essa é a minha luta, né? É trazer, eu viajo muito em todo o Brasil, como magé, eu levo sempre o meu saber, eu ensino outros povos indígenas, outras etnias e outras aldeias com seus próprios rituais, né? Porque assim, eu sou um Cucamíria, eu não sou uma Pataxó, né? Eu não sou uma Tupinambá, mas assim, se eu vou a um lugar onde essa aldeia ela não tem pajé, não tem uma magé, né? E estão em falta com esse lado, eu tenho toda essa questão de me adentrar, conversar com o cacique ou a cacica, né, com o povo, entender qual é a sua dificuldade e através de rituais, através de ensinanças, né, fazer que esse saber floresça novamente dentro. Porque a gente tem uma coisa chamada espiritualidade, né? E isso dentro dos povos indígenas é muito forte. Só que o nosso povo, infelizmente, está muito domesticado, com um pensamento muito colonizado. Então, trazer, despertar, né? Tirar esses grilhões do coração, do pensamento, da sua própria espiritualidade, é fazer com que eles lembrem quem são. E isso, depois, os seus próprios rituais, os seus ancestrais vêm ensinar eles em sonhos, os seus ancestrais vêm ensinar eles através de sua intuição, da sua própria espiritualidade. Então, quando eu estou em outros lugares que precisam, né, querem acessar esse tipo de situação, a gente conversa e a gente faz todo esse trabalho, porque as magés e os pajés que hoje existem, né, que estão ainda em terra, é o nosso dever, é a nossa missão, também ajudar o nosso irmão, os nossos parentes. Então, eu tenho trabalhado desde sempre, eu sou parteira, eu sou benzedeira, eu sou raizeira, né? Eu venho com um trabalho desde quando eu nasci, né? Eu estou sendo treinada para isso, faço parte desde os 10 anos de idade, né? Hoje em dia sou uma das embaixadoras do Rio Amazonas, né? E a gente tem um trabalho muito puxado com a questão dos nossos biomas, com a questão da nossa água, com a questão da nossa floresta, articulando, né? Porque aqui, e eu falo muito do Alto Solimões, tá, pessoal, que eu fico muito ali, a gente tem uma questão de fronteiras, mas entre nós, povos indígenas, isso não existe, porque a gente vem de uma história, de uma vivência pré-colonização, que não existiam essas fronteiras. Então, existe povo, o meu povo no Peru, existe o meu povo na Colômbia, e existe o meu povo no Brasil. Então, até hoje, a gente se trata como um só, né? E esses conflitos, essas coisas, a gente vem, querendo ou não, nos ajudando, né? Entre nós mesmos. Somos de uma etnia matriarcal, a gente tem esse peso com a gente, e a gente tem esse problema muito grande do patriarcado que vocês chamam de tóxico, né? Que é uma coisa muito complicada, porque é a sociedade influenciando muito uma questão de repressão, principalmente quando se fala dos povos originários da Colômbia. As mulheres, as comunidades femininas que tem ali são muito reprimidas, né? E com violência física mesmo. Então, assim, a gente tem esse trabalho muito grande que fica ali naquele triângulozinho, e eu levo a medicina, né, para, vamos dizer que é para uma certa libertação. As ancestrais, elas estão presentes na gente, né? Elas estão presentes dentro da gente. Como eu falei, a gente não está perdida, a gente está só demasiadamente domesticado. Então, o despertar seria isso, tirar esses grilhões que nós mesmos deixamos que colocassem na gente, né?
se conectar novamente à natureza, né? Hoje em dia a gente tem vários estudos já comprovados sobre várias ritualísticas, como a ayahuasca, como o yopo, como o rapé, para o que eles trabalham, né, na sua forma física, terápica. Então, e não é só eles, né? Então, o meu trabalho, ele vem sendo espiritual, sim, mas ele também vem sendo científico, para que a gente possa ter essa cadeira em algum momento aqui no Brasil. Eu viajo, como eu falei, todo o Brasil fazendo partos, fazendo tratamentos, tanto físicos com doenças como miomas e câncer e outras coisas, como também espirituais, com limpezas, com ritualísticas. E 1 minuto, gente. Então, assim, é muita coisa, na verdade. Eu sempre pensei o que eu ia falar. Mas é basicamente isso que a gente faz aqui, que eu faço aqui. Eu agradeço muito pelo convite e estou aberta a várias perguntas para vocês. Um grande beijo e o Tsurupaque a todos.